E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando atualmente o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode e deve ouvir. Continuamos aqui com o estudo da obra Nosso Lar, continuando no capítulo 44, As Trevas. Né? A gente estava até comentando no último programa, no final da gravação, é que a gente até se perde mais aqui no horário, porque a gente gosta de falar aqui das trevas. Tem mais intimidade. Se fosse só falar do céu, era mais complicado, mas das trevas é com a gente mesmo, conosco mesmo. Então, no último programa, nós estávamos comentando sobre o que o Ulisses fala, e o André Luiz questiona, né? Somente encarnado pode ser suscetível de queda, de precipitações, de quedas, né? De espinhadeiros morais. E o Ulisses falou que não. Qualquer lugar o espírito pode se precipitar nas furnas do mal, qualquer situação. E aí a Tereza colocou o exemplo do livro Dramas da Obsessão, e em que os espíritos eram espíritos bons, era uma história de judeus, um capítulo do livro, lá são duas histórias, uma delas é essa. Leonel e os Judeus. Titulada Leonel e os Judeus, se passa na Inquisição, começa a história se passando lá na Inquisição, na Península Ibérica, em Portugal, Espanha, mas mais especificamente Portugal, na perseguição aos judeus. E aí eram famílias boas, trabalhadores, honestos, foram perseguidos e ao desencarnar não perdoaram, e o não perdão é complicado. Porque o perdão, como diz Joana de Anjos, é melhor para quem perdoa, né? Porque se liberta do ressentimento. Né? Essa filosofia é muito profunda e tem que ser muito bem pensada por nós sempre. E aí, na continuidade da história, eles viram obsessores daqueles que os... Cruéis daqueles que o torturaram. E agora, no século XX, passados 6 séculos, mais ou menos, 6 séculos por aí, 7, eles são agora os perseguidores. E os outros são os perseguidos. São a família do sul do Brasil e é feito todo um tratamento espiritual. E aí é isso. Então, queda no abismo. Colocamos também um exemplo do livro Sexo e Destino, do Pedro Neves e sua filha Beatriz. Muito interessante. O Pedro Neves, um trabalhador... premiado lá no plano espiritual. O livro começa com o diálogo dele com o André Luiz. Eu acho que o prêmio é por sua conta. Eu sempre coloco que ele é premiado, mas o André Luiz fala alguma coisa lá assim, eu olhei aqui depois. Eu sempre falo que ele é premiado. 40 anos trabalhando no B, alguma coisa ele recebeu, gente, pelo amor de Deus. Então, ele começa essa confissão, fazendo uma confissão profissão de fé, vamos dizer assim, para o André Luiz. Meia-culpa, né? Uma meia-culpa, dizendo do seu comportamento ao ver a filha com câncer, sendo tratada em casa, inclusive, com câncer, tinham condições para isso, eram ricos, e a filha dele sendo tratada com câncer e o genro namorando a secretária. Quando ele vê isso, ele fica indignado, dá um soco no genro, como ele está desencarnado, fluido, né? Fluido de um com o de outro. E queria matar o genro, queria torcer. Um contato físico, o genro tem uma lipotímia, uma tontura, e cai assim meio que desmaiado. E ele queria era torcer o pescoço, quer dizer, matar. Quem torce o pescoço quer matar. Quem torcer o pescoço, mata. E aí também tem o exemplo da filha, que é a dona Beatriz, que está com câncer, desencarna com todo o amparo, com tudo, equilibrada no plano espiritual, mas quando pede para vir ver o marido, o viúvo, vê ele doente, uma cadeira de rodas, sem conseguir falar, e já fica um pouco assim, já desequilibrada. Mas quando ela vai ver a ex-casa dela, a mansão que ela tinha, toda jogada, toda abandonada, por lá os equívocos que o marido cometeu, ela se desequilibra totalmente e enlouquece.
Foram dias para tirá-la de lá e aí retratá-la. É feita uma regressão de memória nela depois e tal. Bom, então é aquilo, mais um exemplo do que ele está falando aqui. Demos esses exemplos de pessoas que equilibradas estavam no caminho do céu, vamos dizer assim, e se desequilibram. Então falamos disso, da falta do autoconhecimento. Lemos uma pergunta, a questão 893 do Livro dos Espíritos, em que Kardec fala, os Espíritos respondem a Kardec da resistência voluntária, que é sempre uma virtude, a resistência voluntária ao arrastamento para o mal, né? Mas que a virtude real é aquela que se baseia no sacrifício do seu interesse pelo bem do outro. Seja o que for, essa é a virtude real. Que é o exemplo maior que Jesus nos deu, né? Indo para a cruz, para nos dar o exemplo de renúncia e resignação. Paramos aí do comentário e como continuar agora da... Parágrafo 19. O problema da tentação... Certo. Continuando então. O problema da tentação é mais complexo. O Dr. Haroldo Dutra Dias, em alguma de suas palestras, outro dia eu estava ouvindo, e ele nos dando o exemplo que tentação, falando, parece que a tentação é aquele cachorro brabo. Isso correndo, é o que o Chico dizia. É o que o Chico diz, ele contando, parece que o Chico sempre dizia que tentação é um cachorro bem brabo correndo atrás da gente, a gente correndo dele, mas dizendo assim, me pega, me pega, me pega. Deixando sempre o calcanharzinho para ele pegar. Não é? Porque a tentação está dentro de nós, né? Só é tentado naquilo que você gosta ainda. O espírito pode chegar, por exemplo, o ouvinte aí que não gosta de jiló. Se o espírito chegar para você ficar todo dia, durante um mês, todo dia, coma jiló, você não vai comer, você não gosta, né? O ouvinte que não gosta, eu gosto, mas tem ouvinte que não gosta, de jeito nenhum, e não vai comer, então isso não é tentação. Agora, o ouvinte que coloca de um docinho, não precisa nem falar a palavra, já só pensar você já capta, que é o que está também no livro Sexo e Destino. Essa obra é muito boa, também interessante, a gente lê, muito proveitosa e instrutiva. Livro Sexo e Destino, penúltimo livro da série André Luiz, em que o Cláudio Nogueira, o personagem do livro, está em casa lendo um jornal e ele tem o bar em casa, porque ele gosta de beber. É o bar, tudo bem. Dois espíritos, dois desencarnados que frequentam a casa dele, por esse motivo, nesse caso é por esse motivo, eles gostam de beber, porque ele também gosta. E os espíritos, e a morte não muda o gosto da gente, e o espírito chega perto dele, quero beber. Bastou falar algumas vezes, quero beber, sem gritar, sem fazer nada de escândalo. Só falou no ouvido, quero beber. Ele estava lendo o jornal, deixou de ler, olhou para a garrafa, botou o copo. Ele não estava pensando em beber, mas ele gosta. Então, aí não chega nem a ser é uma tentação, né? Mas não chega nem a ser uma tentação assim, mas é só o desejo. Mas por que a gente já gosta? Uhum. Quer falar alguma coisa? Não. Então, continua então. As paisagens do planeta terrestre estão cheias de ambiente divino, conhecimento da verdade e auxílio superior. Basta nós olharmos com os olhos do Espírito para isso, né? A gente tem um grande exemplo disso em Francisco de Assis também. Um grande exemplo disso, em Francisco de Assis. Irmã Fogo, irmã Água, irmã... tudo ele chamava de irmão, porque ele sentia isso, irmã Pedra, tudo ele sentia. Parece que ele sentia os princípios inteligentes que habitavam tudo aquilo ali, espírito superior que era. A gente sabe que Francisco é a reencarnação de João Evangelista, o único dos discípulos de Jesus que não morreu de martírio, morreu de idade, de velhice. Não precisou passar pelo martírio. Era um espírito já diferenciado. Na morte de Jesus, ele foi o único que não fugiu, não se escondeu. Com exceção das mulheres, né? Mas dos homens, ele é o único que estava ali pertinho da cruz com Maria. Tanto que Jesus fala, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. Então, diferenciado ele já o era, sim. Então, mais na frente, ele, como Francisco de Assis, ele tinha esse comportamento. Todo mundo, para ele, era irmão. Não era por falar, ele sentia isso. É o que o Lísia está falando aqui. Tudo na Terra está cheio, a Terra é um ambiente divino, tudo, né? Não são poucos os que compartem ali de
compartem ali de batalhas destruidoras entre as árvores acolhedoras e os campos primaveris. Eu tive a oportunidade, até anotei aqui para não esquecer, eu tive a oportunidade de estar numa situação de guerrilha num país chamado Timor-Leste, perto da Austrália. Então, situação ali muito ruim, muito complicada, muito ódio, muita raiva, muito, né? O ambiente, né, complicado. É uma guerrilha organizada, é o que a gente vive em muitas cidades do Brasil, assim, não reconhecida, mas ali era reconhecida. Mas à noite, às vezes, lá não tinha nada, né? O país era muito pobre, não tinha fábrica de nada, então não tinha poluição. Tinha poluição mental que a gente não vê, mas os espíritos veem. Mas durante a noite a gente quase via a Via Láctea. A gente via tinha noites tão claras que dava até medo de você olhar para o céu. A beleza que era aquilo. E aí eu contrastava, às vezes na minha mente assim, eu ficava contrastando a violência que a gente tinha aqui com a beleza em volta. E sempre foi assim. Porque o mundo sempre esteve em guerra. Nunca deixou de ter beligerância no mundo. No livro A Caminho da Luz, também, a gente separou, no livro A Caminho da Luz, o Emmanuel nos informa que quando Jesus nasceu, o imperador era Caio Júlio César Otávio, né? Filho do Júlio César, que tinha sido assassinado por Brutus. Então ele era o imperador, doente que o era. E ele tinha um comportamento em palácio, dentro de casa, que era o exemplo. Ele mandou isolar a filha e a esposa por comportamentos lá na corte errôneos. E as tropas romanas estavam meio que estacionadas. Não tinha batalha. Foi a única fase que o Emmanuel coloca que a paz reinou, quando Jesus nasce. Pela presença dele na terra, pela vinda dele aqui. E a Galileia se transformou no oásis. Tanto que os romanos muito ricos tinham sempre casa lá. No próprio livro Há 2000 anos, o Emmanuel leva o filho doente... A filha doente, a Flávia, com recomendação médica, era hanseníase que ela tinha, para ir lá para a Galileia. Pelos ares, porque a presença de Jesus estava lá. É claro que logo depois Jesus adulto, veio o imperador Tibério e começou tudo de novo, porque é o nosso livre-arbítrio. Nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos que não encarnamos para errar, mas o erro faz parte do nosso aprendizado, como a gente disse em programas anteriores. Caminhar em linha reta, existe sim espíritos que o fazem, mas é difícil, os completistas, né? É o que ele está dizendo aqui. É a nossa característica, a gente transforma os lugares belíssimos em campos de batalha. Não é? Eu lembro da Segunda Grande Guerra Mundial, aquelas praias da Normandia, uma praia é um lugar bonito, não é? E foram transformados em campos sangrentos, mas isso é escolha nossa. Não é? Então, tanto isso acontece no mundo corporal quanto no mundo extrafísico. A paisagem divina é permanente, maravilhosa. Nós, os seres humanos, é que acabamos transformando elas em lugares de perversão, de maldade. Isso aí é a nossa interferência, né? E o nosso lar pode ser um oásis dentro de um mar de lama. Pode ser, sim. Basta a gente trabalhar por isso, mentalmente, né? Cuidar do lugar onde provisoriamente foi emprestado para nós. Nós tivemos a oportunidade de ir na Mansão do Caminho, e agora a recordação, que fica na Bahia, em Salvador, um trabalho muito bonito para aqueles que não conhecem, ouvintes que não conhecem, não ouviram falar, Mansão do Caminho. Um trabalho muito bonito, idealizado pelos espíritos, fundado aqui na Terra por Divaldo Franco, e seu primo Nilson, já desencarnado, mas tem na internet, Mansão do Caminho. Trabalho muito bonito. E fica num bairro muito pobre em Salvador, chamado Pau da Lima. E nós tivemos a oportunidade de ir lá. Fomos a Salvador para ir lá. É um bairro realmente, é uma comunidade, a favela, né? Mas quando a gente entra na Mansão do Caminho, o ambiente muda totalmente. É uma beleza lá dentro.
não só na questão de limpeza, asseio, desculpa, fugiu, de asseio, mas como que se coloca lá dentro as crianças, muito bonito, nem parece que a gente está no bairro que a gente está. A gente sentiu isso também em Araxá, lá na casa do Tadeu, Casa do Caminho, lá em Araxá. Era um bairro simples. Apesar de a gente não ter podido entrar, mas nós fomos lá em Uberaba, o Chico ainda estava encarnado, mas só de chegar... Nós entramos, sim, na Casa da Prece? Não. Na casa dele, não. Na casa dele, não. Mas na casa dele, quando a gente chegou, a gente já sentiu coisa diferente. E na Casa da Prece também. Né? Mas, quer dizer, é o ambiente que nós que fazemos o ambiente, não é? O ambiente começa dentro de nós. É isso que ele está falando. Muitos cometem homicídios ao luar, insensíveis à profunda sugestão das estrelas, aquilo que eu comentei lá de onde eu estive. Outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Quer dizer, aí é a questão da religião, não é? Muitos religiosos, infelizmente, usam a religião para usurpar, para roubar, não é? Para enganar, para levar vantagem, infelizmente. Então, isso acontece em todas as casas religiosas, sejam elas católicas, evangélicas, protestantes, espíritas, umbandistas, não é? O problema, né, como o Lísias já falou para o André Luiz, a base de todas as religiões é santa. Mas nós, os seres humanos que vivemos, né, como ele diz aqui, né, que estamos ouvindo elevadas revelações da verdade divina, a gente acaba explorando muitas das vezes a mente mais fraca. Mas todas as religiões, nos seus fundamentos, elas são santas, né? Elas falam da mensagem de Jesus. O problema são aqueles que professam ela, que somos nós. Então, quer dizer, é isso que ele está dizendo. Olha, André Luiz, em todo lugar, infelizmente, pela condição evolutiva do ser humano aqui na Terra, os lugares são divinos, são santos, mas o ser humano, por conta da sua inferioridade, ele acaba manchando esses lugares, ele acaba denegrindo os lugares que realmente são belíssimos. Então, é muito boa essa imagem que ele diz, que muitos cometem homicídios ao luar, não é? Insensíveis à profunda sugestão das estrelas. Mas outros já conseguem, vamos supor, no luar, numa noite bem clara, produzir bonitas melodias, escrever poemas belíssimos, mas são poucos ainda, né, que conseguem aproveitar da beleza divina que existe na Terra para elaborar coisas boas. A maioria de nós ainda acaba não aproveitando esse paraíso que é a Terra, porque se eu não me engano no livro, na Gênese, que os espíritos, que Kardec coloca, que os espíritos disseram que existem planetas de prova e expiação em piores situações do que a Terra. É no Evangelho segundo o Espiritismo que está isso, que eu acho, quando ele fala dos mundos superiores e inferiores, que existem planetas e que estão na mesma condição de prova e expiação, mas que a situação é um pouco mais difícil do que a nossa, que a Terra é belíssima. Não é? Mesmo as regiões geladas, as regiões desérticas, as regiões tropicais, subtropicais, todas elas têm a sua beleza natural, né? As florestas, tudo perfeito. Tem duas coisas para gente raciocinar aqui. Ele fala assim, que exploram os mais fracos, lembrando sempre, como a Teresa falou, que existem muitas religiões que fazem isso, mas sempre teve. E lembrando sempre, quando a gente criticar alguém de alguma religião que esteja explorando isso aí, e a gente vê na mídia muito isso hoje, lembremos que somos reencarnacionistas e que já fizemos isso. E coisas até piores. Porque em nome de Jesus, com a cruz no peito, nós fizemos a Inquisição, nós fizemos as cruzadas, e etc. Abençoamos canhões para a guerra, e etc. Não é? Então, quando a gente criticar alguém que faça alguma coisa, fulano, que absurdo.
tudo bem, a gente tem que reparar o mal, se alguém perguntar alguma coisa a gente esclarecer, mas vamos tentar, eu falo isso começando por mim, vamos tentar nos abster de tanta crítica, porque nós já fizemos pior. É o guia olhando pra gente na hora assim, meu filho, se tu lembrasse, não é? E a outra coisa que eu lembrei também, essa questão de explorar os mais fracos, ele fala assim no finalzinho, só no final, ó, não faltam na terra paisagens e expressões essencialmente divinas. O Divaldo, estou lembrando aqui de uma palestra, um trecho de uma palestra de Divaldo Franco, em que ele fala, falando da Revolução Francesa, e houve aquela loucura toda, em nome da liberdade, se matou tanta gente, e se negou de Deus. Simplesmente botaram uma bailarina em cima de um andor, numa procissão, candeia, e aí ela era deusa. Por quê? Para debochar e dizer que não tinha Deus, tinha razão, o nosso Deus é a razão. E aí começaram a perseguir as igrejas em volta de Paris, em Paris e em volta. Foi uma loucura. E em um determinado local lá um pouco afastado de Paris, eles chegam para acabar lá com a igreja, com as imagens. E tinha lá um zelador, humilde, o Divaldo contando isso. E aí ele pergunta, o que vocês querem? Nós viemos apagar os sinais de Deus, vamos entrar aí. Viemos apagar todo o sinal de Deus. Aí ele falou assim, corajoso, ele falou assim para a turba, falou assim, então vocês vão precisar de uma escada muito grande. Por quê? Para você pagar as estrelas, porque são os primeiros sinais de Deus. Deve ter apanhado, né? Coitado, sim, deve ter. Então, são, assim, infantilidades, nossa, no fundo, são infantilidades, são atitudes de adolescentes rebeldes contra aquilo que é real, né? A existência de um Deus de amor, um Deus que quer ser amado, não quer ser temido. E de Jesus, que é o exemplo maior de tudo aquilo que a gente deve ser o nosso modelo. Então, quando ele diz aqui isso aqui, outros exploram os mais fracos, ouvindo elevadas revelações da verdade superior. Então, toda vez que a gente criticar, porque é muito fácil, eu que também critico, N canais de televisão mostram isso, que a gente pense direitinho. E que, principalmente no movimento espírita, porque o espiritismo é inatacável. Ele é o Consolador prometido que ficará conosco para sempre, disse Jesus. Então ele não vai acabar. O problema somos nós no movimento espírita, são os espíritas. Então que a gente vigie o nosso comportamento nessa questão também de não explorar os mais fracos. Porque a gente às vezes explora sim, né? Nas nossas atitudes dentro da casa espírita muitas vezes, que a gente procure isso. Para isso que serve também o ambiente da casa espírita, para que a gente exercite isso também. É a lei de sociedade que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Há a necessidade de relacionamento entre nós para que nós aprendamos. O isolamento, ele é totalmente contrário a Deus. Sim. Mas estamos chegando ao final do nosso programa. E no próximo programa vamos continuar estudando essa conversa entre o Lísias e o André Luiz, que nos ajuda tanto para que a gente possa, vamos continuar nas trevas, melhorar o próprio comportamento, porque é para isso que o estudo da doutrina espírita, que é a mensagem de Jesus, porque o espírita, para ser espírita, ele antes de tudo tem que ser cristão. Se ele não for cristão, ele não tem condição de ser espírita. Então, que todo esse estudo, que toda essa meditação sirva para que a gente possa melhorar as condições da nossa própria vida, né? Que a gente possa sair daqui, na época da nossa desencarnação, melhores um pouco do que quando a gente encarnou. Que Deus nos ajude para isso, que abençoe a todos nós, a todos vocês. Muita paz de Jesus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. E mandar um abraço aqui para o seu Jorge e para o seu Nilton, que tem sempre, e para todos aqueles também que têm a paciência de ficar nos ouvindo. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação: Tereza Cristina e Marco Antônio.